O que você faria se um menino negro de rua de 9 anos com botas amarradas com fita gomada dissesse que pode ajudar sua filha paralítica a voltar a caminhar? E contra todas as expectativas, estivesse falando a verdade? Uma história de fé, coragem e o poder de acreditar que histórias como essas podem transformar vidas. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. O frio daquela manhã em Curitiba era de fato cortante. O vento soprava forte pelas ruas vazias do centro, e um céu cinza carregado ameaçava chover a qualquer momento. As pessoas passavam apressadas, enroladas em casacos pesados, com cachecóis cobrindo o rosto e as mãos escondidas dentro das luvas. Elas carregavam sacolas, bolsas e jornais, cada uma seguindo seu caminho na pressa de chegar ao trabalho, ao transporte ou às consultas médicas, sem muita atenção ao movimento ao redor. Mas havia uma criança ali, sentada sobre uma caixa, de papelão desprezada na calçada em frente a uma unidade de saúde pública. Seus olhos estavam fixos na entrada, observando tudo com atenção. Seu nome era Miguel Santos, mas todos costumavam chamá-lo de Mick. Ele tinha 9 anos, usava um casaco grande de lã, com as mangas dobradas até os cotovelos, e uma fita gomada preta na ponta de uma das botas, a única que ainda resistia ao frio. Um gorro vermelho de tricô descansava na testa, quase cobrindo as orelhas. Seus olhos intensos e sua expressão tranquila contrastavam com a aparência desleixada. O cabelo castanho encaracolado, um rosto magro, marcado pelo desgaste de dias na rua. Miguel não pedia ajuda, nem chorava, nem fazia qualquer tentativa de chamar atenção. Ele apenas ficava ali, silencioso, rabiscando com calma em um caderno envelhecido. Algumas pessoas que passavam se olhavam de relance, assustadas ou curiosas, mas ninguém se aproximava. Sabiam que ele ia e vinha ali quase todas as manhãs. Já tinham até se acostumado à sua presença, embora ninguém realmente soubesse de onde ele vinha ou por que costumava ficar ali. Ao lado, na rua de sentido oposto, um táxi antigo passava devagar, com a porta do motorista encostada, enquanto o motorista, um senhor de meia idade com barba por fazer, olhava fixamente a movimentação da praça. Sua atenção se voltava para a menina no banco de trás do carro. Uma criança com cabelos longos e castanhos, de olhos grandes e expressivos, encostada na janela, silenciosa. A pequena Nívia tinha exatamente 6 anos, e a sua história era marcada por um silêncio que assustava quem a conhecia. Ela tinha sofrido um acidente de carro há alguns meses, que a deixou com paralisia da cintura para baixo, e até aquele momento não tinha dado um único passo. Sua vida se resumia ao interior daquele carro, ao quentinho do cobertor rosa e às visitas constantes aos médicos, que prometiam com palavras vazias que um dia ela iria andar de novo. O pai de Nívia, o senhor Miguel, era um trabalhador comum. Não tinha luxo nem dinheiro sobrando, mas tinha esperança e amor pela filha. Quando parou em frente à unidade de saúde, abriu a porta, pegou Nívia no colo com cuidado e seguiu para o portão, enquanto seus olhos cansados buscavam alguma coisa, alguém que pudesse fazer a diferença naquele dia. Naquele momento, pouco distante da porta do posto de saúde, Miguel, o menino de casaco velho, com seus olhos fixos na entrada, percebeu algo diferente naquela manhã. Uma figura pequena, sentada ao lado de uma caixa, rabiscando com calma um caderno que parecia muito antigo. Era Lucas, o menino de 9 anos que quase ninguém percebia. Ninguém sabia nada sobre ele, mas Miguel tinha notado que desde que começou a aparecer por ali, ele tinha uma calma incomum e um olhar profundo demais para alguém tão novo. O menino de botas com fita gomada tinha uma presença silenciosa, mas intensa. Sua expressão era séria, e seu olhar parecia vasculhar muito mais do que qualquer um notava. Ele não pediu nada, não chorou, não gritou por ajuda.
somente permanecia ali, quieto, como uma âncora na movimentada e impessoal rotina da pequena cidade. De repente, Miguel sentiu que aquilo era mais do que uma simples presença. Como se, naquele silêncio, houvesse uma mensagem. Talvez um convite, uma promessa, uma esperança que ainda não tinha sido dita. Sua curiosidade cresceu, e ele se aproximou, lentamente, sem fazer barulho, até ficar de pé ao lado de Lucas, observando-o rabiscando no caderno. "O que você está fazendo?" perguntou com voz baixa, quase sussurrada. Lucas levantou os olhos lentamente, encarando o garoto com aquela expressão de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Seus olhos verdes brilhavam com uma força silenciosa, como se guardassem dentro de si um segredo antigo. "Estou tentando lembrar", respondeu com a voz suave. "Você sabe algo?" Miguel insistiu, curioso. "Sei que posso ajudar", disse Lucas com serenidade. "Posso fazer coisas que ninguém imagina." Miguel olhou para ele confuso, sem entender direito. Mas sentiu algo em seu coração. Uma esperança que, mesmo tão pequena, começava a nascer ali, naquele silêncio, frio e silencioso. No mesmo instante, do outro lado da rua, o táxi se aproximava lentamente, e o motorista que observava tudo se perguntou quem era aquele menino esquisito ali, sentado na calçada, rabiscando um caderno que tinha cara de antigo. Ele tinha um olhar estranho, como se soubesse de um mundo que ninguém mais via. Naquele dia, a rotina dos dois, Lucas e Miguel, tinha acabado de começar, e o que viria a seguir prometia mudar tudo, para eles e para quem estivesse disposto a acreditar. Ao cair da tarde, as nuvens pesadas continuavam ameaçando chuva, mas a temperatura parecia diminuir cada vez mais. O céu cinza refletia a sensação de urgência que começava a tomar conta do coração de Miguel. Ele olhava para Lucas, rabiscando, no seu velho caderno, seus olhos brilhando com uma esperança que parecia chegar de um lugar muito distante do que ele conhecia. O menino de botas com fita gomada tinha uma calma que não se encaixava no movimento agitado da cidade. Ele rabiscava, às vezes parava, olhava o céu, e então voltava a desenhar, como se estivesse planejando algo maior, algo que só ele poderia compreender. Miguel ficou ali, de pé, observando por alguns minutos, decidindo se deveria ou não se aproximar novamente. Então, ele deu um passo hesitante, até ficar de frente para Lucas, que olhava fixamente para o horizonte com os olhos fixos e atentos. "Você realmente pode fazer isso?" Miguel perguntou baixinho, quase sem esperança. Lucas virou lentamente o rosto para encarar o garoto. Seu olhar era sério, profundo. Era como se, naquele momento, tudo o que ele tinha de mais forte estivesse refletido naquela expressão calma. "Posso ajudar as pessoas. Ajudo quem acredita", respondeu de forma simples, mas firme. Miguel sentiu uma mistura de admiração e dúvida. Não entendia exatamente o que aquele menino tinha, mas sentia que ali começava algo diferente do que ele tinha visto na sua vida toda. Por um momento, pensou na sua irmã mais nova, Lara, que tinha ficado paralisada depois de um acidente. Talvez ali, naquele menino silencioso, estivesse a esperança que eles precisavam. "Mas como? Como você consegue fazer isso?" Ele quis saber, quase desesperado. Lucas olhou para o céu novamente, arrumando seu casaco. Caiu uma gota de chuva fina, que escorreu pelo seu rosto, como uma despedida silenciosa do céu pesado. "É segredo. É algo que vem de dentro. Você só precisa acreditar", disse com uma voz suave, cheia de magia que para Miguel parecia tão real quanto o vento frio que cortava sua pele. Miguel deu um passo mais perto, suas mãos tremendo um pouco. "Eu quero ajudar minha irmã. Você consegue?" perguntou com esperança. Lucas sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de algo que sem dúvida parecia um sinal de que havia uma luz ali que não se apaga facilmente. Vamos tentar", respondeu com certeza.
Naquele dia, eles ficaram ali por horas, até o sol se esconder por completo por trás do horizonte. Lucas rasgava seu caderno e mostrava desenhos de movimentos de mãos, de braços e de pernas com músculos se mexendo. E Miguel ajudava, observando cada detalhe, ouvindo as palavras suaves do menino que dizia que tudo aquilo era uma questão de sentir e de confiar. Naquela noite, enquanto Miguel voltava para casa com a cabeça cheia de sonhos, uma ansiedade diferente crescia em seu peito. Ele sabia que aquele menino silencioso tinha algo especial, algo que poderia mudar a vida de tantas pessoas se elas apenas acreditassem. Na manhã seguinte, Miguel voltou ao mesmo lugar, carregando uma esperança renovada. Encontrou Lucas exatamente como na tarde anterior, rabiscando e olhando para o céu. Algo nele parecia diferente, mais forte, como se tivesse descoberto o seu próprio poder, seu verdadeiro segredo. "Vamos lá", disse Miguel com entusiasmo. "Quero que tente comigo também." Lucas olhou para o garoto com um olhar atento, como se estivesse medindo, avaliando a sinceridade da esperança que transmitia. Então, assentiu lentamente, pegou seu caderno e apontou para uma folha amarelada cheia de desenhos de pernas e movimentos. "Primeiro, sente o seu corpo", explicou com uma voz tranquila. "Sinta cada parte, aonde dói, o que está forte, o que precisa de cuidado. Depois, peça para seu corpo lembrar de como é se mover. É como relembrar um sonho." Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Ele tentou seguir as instruções, sentindo cada músculo, cada articulação, como se estivesse tentando escutar uma música que só ele podia ouvir. Então, tentou imaginar que suas pernas estavam leves, prontas para caminhar. Ao abrir os olhos, ele sentiu uma esperança mais forte ainda, como uma pequena chama que começa a crescer. "Agora, quero que você me ajude a levantar", continuou Lucas com uma voz suave. "Pode tentar? Só um pouquinho. Não precisa forçar. Só sentir que suas pernas podem se mexer, de leve." Miguel deixou-se tentar, apoiando-se em Lucas, que o ajudou a se levantar lentamente, com calma, com confiança. Depois, deu um pequeno passo, um passo que tinha o peso de um sonho antigo. E naquele instante, uma coisa mudou dentro dele. Como se suas pernas, por um instante, tivessem se lembrado de como era caminhar de verdade. Naquela manhã, mais do que nunca, Miguel sentiu a força do silêncio e da fé, grudada na esperança de um garoto que, sem dizer uma palavra mais forte que a outra, dizia tudo com seus pequenos gestos e desenhos. Os dias passaram, e a rotina, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, foi se transformando lentamente, sem que ninguém percebesse de imediato. Miguel voltava ao mesmo lugar toda manhã, carregando no peito uma esperança renovada. Lucas, com seu caderno de desenhos e seu jeito calmo, continuava ali, sempre atento, rabiscando movimentos, invisível para a maioria, mas para Miguel, uma fonte de confiança. Naquela manhã, o céu ainda carregava nuvens densas, mas uma leve brisa indicava que a chuva poderia passar. Miguel chegou cedo, com uma faca de aquele de cortar pão na mão, um pão caseiro emprestado de sua mãe, e uma esperança maior do que tudo. Quando viu Lucas sentado na mesma calçada, com a simplicidade de quem sabe que algo está por acontecer, ele se aproximou com um sorriso tímido. "Você vai me ajudar de novo?" ele perguntou com os olhos cheios de expectativa. Lucas virou lentamente o rosto, encarando o garoto com uma expressão serena. Seus olhos brilhavam com aquela calma que parecia vir de dentro de uma alma antiga, que conhece o segredo do tempo e das coisas invisíveis. "Vamos tentar de novo", respondeu, assim como nas manhãs anteriores, uma voz suave, como um sussurro mais forte que o vento. Dessa vez, Miguel foi além. Sentou-se na calçada, respirou fundo e focou toda a sua atenção em sentir o corpo. Seus olhos fecharam por um instante, e ele pensou na liberdade de caminhar.
no vento batendo no rosto, na alegria de explorar o mundo com suas próprias pernas. Aos poucos, sentiu as pernas mais leves, mais soltas, como se cada músculo fosse uma corda invertida, pronta para se esticar. Agora, ajuda-me a levantar, pediu Lucas. Miguel se apoiou nele e, com cuidado, deu um pequeno passo. Era difícil, tinha peso, mas havia uma força diferente ali, como uma lembrança antiga que ainda não tinha sido esquecida. Então, com as mãos de Lucas apoiando suas costas e sua própria força de vontade, Miguel deu mais um passo. E um outro, até que por alguns segundos, seus pés pareciam leves demais para suportar a sua esperança. Na rua, uma senhora que passava com seu cachorro olhou 2 vezes, desconfiada, mas também curiosa. Um menino que parecia estar segurando uma esperança de verdade entre as mãos pequenas, e um menino mais velho, que ria por dentro, por estar finalmente sentindo que aquilo que acreditava desde sempre poderia ser real. Lucas olhou para Miguel com um sorriso tranquilo. Não tinha palavras, só um olhar que dizia tudo. Você consegue. Eu estou aqui com você. O menino, de botas com fita gomada, virou-se lentamente, apoiando-se nas mãos de Lucas, e tentou dar outro passo por si mesmo. E por um instante, aquele pequeno movimento foi como um universo inteiro se abrindo. Nos dias seguintes, Miguel e Lucas treinavam quase todos os dias. Os movimentos eram lentos e cuidadosos, cada um fortalecendo o outro. Lucas ensinava que o corpo se lembra e que era preciso confiar naquilo que ninguém consegue explicar. A esperança, a fé, a força que nasce do silêncio e de um coração aberto. E Miguel, aos poucos, começou a acreditar mais do que nunca que a cura poderia estar justamente ali, naquela amizade silenciosa e cheia de esperança. Durante todo aquele tempo, Lucas não dizia quem era, de onde vinha ou por que tinha aquele dom para ajudar. Ele só falava que aquela era uma missão que vinha de dentro, de algo que ele sentia e que não podia negar. E enquanto os dias passavam, também crescia dentro dele uma vontade maior, de ajudar mais pessoas, de transformar a esperança em ações concretas, de fazer com que cada movimento, por mais pequeno que fosse uma vitória de verdade. Nas manhãs ensolaradas de sábado, membros de uma pequena comunidade começaram a descobrir aquele menino que, com simplicidade e fé, ajudava crianças que, até aquele momento, tinham sido consideradas incapazes de caminhar novamente. E Lucas, calado e sereno, virou símbolo de esperança na rua, como um segredo que todo mundo sabia, mas que ninguém tinha coragem de negar. O sábado seguinte chegou, e o movimento na rua de Santa Felicidade parecia diferente. Mais pessoas estavam ali, curiosas, com risos tímidos, enquanto famílias se sentavam em cadeiras dobráveis e aguardavam, com o coração acelerado. A notícia de um menino que ajudava crianças a caminhar espalhara-se lentamente, mesmo sem nomes ou anúncios oficiais. Era uma esperança que se difundia pelo simples ato de acreditar e de não desistir de tentar. Lucas chegou cedo, carregando seu caderno de desenhos, sua mochila com manchas de tinta e uma expressão calma. Ele escolheu o mesmo canto, perto de uma árvore espaçosa, onde muitas famílias se reuniam. E ali ele começou, como sempre, a desenhar movimentos, a explicar, a encorajar. No meio da multidão, Miguel, agora com um sorriso mais confiante, se aproximou de Lucas. Seus olhos brilhavam de esperança verdadeira. Ao seu lado, uma menina de 8 anos, Laura, que tinha paralisia no lado direito, esperava silenciosa, com as mãos cruzadas no colo, observando tudo com atenção. Lucas olhou para ela com aquele olhar de quem já tinha visto 1000 histórias e sabia que, hoje, também poderia fazer parte de uma nova esperança. Com calma, abriu seu caderno e apontou para um desenho que mostrava uma criança caminhando com passos lentos, mas firmes. Você acredita que consegue?" Miguel perguntou sorrindo. Lucas sorriu de volta, com aquela expressão tranquila que parecia vinda de um lugar mais longe.
A gente tenta. Cada um de nós é uma força que faz o mundo mudar, respondeu, com uma voz suave. Logo, Lucas começou a trabalhar com Laura, ajudando-a a sentir seus movimentos. Era procedimento simples, parecido com uma dança silenciosa. Mover os braços, alongar as pernas, estimular a confiança. Naquele momento, nada. Parecia impossível. Era como uma magia que só aqueles que acreditavam podiam ver. As mães, os pais, os avós, todos ali ao redor. Cada um com seus sonhos, suas frustrações e a esperança de ver aquela menina dar seus primeiros passos novamente. E enquanto Lucas trabalhava com Laura, Miguel pensava no quanto uma criança poderia mudar vidas se só alguém acreditasse nela, se só alguém tivesse força para ouvir o que o coração dizia. A manhã passou rápido, e ao final, Lucas pediu a Laura que tentasse sentar na beirada da cadeira, segurando-se na minha. Lentamente, com um esforço que parecia maior do que ela podia imaginar, ela tentou. E naquele instante, aconteceu algo que ninguém esperava. Ela conseguiu se equilibrar por alguns segundos, com o rosto iluminado por um sorriso que parecia querer desafiar o mundo inteiro. Um silêncio de surpresa tomou conta de todos ali. Crianças começaram a aplaudir, mães chorar, e os adultos sentiram uma esperança antiga renascendo em seus corações. Lucas se levantou, satisfeito, ao lado de Miguel, e olhou ao redor com uma expressão de calma e triunfo silencioso. Naquele dia, o menino de botas rasgadas, com o caderno de desenhos e a alma cheia de esperança, virou símbolo de algo maior do que qualquer milagre. Ele se tornou uma prova de que, às vezes, o maior poder está na fé que carregamos dentro de nós, na vontade de não desistir, de persistir mesmo quando tudo parece perdido, e que, através de uma simples esperança, uma caminhada de 1000 passos pode começar com um único, pequeno movimento. Quando começou a chover levemente, Lucas guardou seu caderno e se despediu com um sorriso tranquilo, sabendo que tinha feito o que precisava fazer. Devolver a esperança àqueles que acreditavam que tudo estivesse acabado. Melissa, uma mãe que acompanhava a sessão, se aproximou com uma lágrima nos olhos, abraçando Lucas com força. "Você é uma bênção, menino", disse entre soluços. Lucas apenas sorriu, silencioso. E com uma paz que ultrapassava as palavras, percebeu que o seu trabalho tinha um nome: esperança. Uma esperança que nasce do coração, que se alimenta da fé e da coragem, de quem se recusa a aceitar o impossível como o fim. E assim, numa rua qualquer de Curitiba, um menino com uma fita gomada e um caderno antigo havia mudado tudo, não com poderes miraculosos, mas com a força de um coração que sabia que, ao acreditar, tudo se transforma. O domingo amanheceu com um céu limpo, azul intensamente vivo, após dias de nuvens pesadas e chuva fraca. O sol filtrava seus raios por entre os galhos da grande árvore do bairro de Santa Felicidade, iluminando a rua com uma luz quente e acolhedora. Ao redor, dezenas de famílias se reuniam com suas cadeiras, seus sonhos, seus medos e suas esperanças renovadas. O que começou como uma rotina silenciosa, quase secreta, tornara-se uma celebração coletiva da fé na força do coração humano. Lucas, sentado na mesma calçada de sempre, olhava para o movimento tranquilo ao seu redor com um olhar sereno. Sua expressão era de alguém que tinha encontrado seu propósito, a certeza de que aquelas pequenas ações tinham uma força capaz de transformar vidas. Com uma calma quase sobrenatural, ele revisava seu caderno, seus desenhos de exercícios, suas palavras de incentivo, todos testemunhos de uma esperança que não se media pelo tempo, mas pelo impacto que causava. Miguel caminhava ao seu lado. Agora um amigo mais confiante, que tinha se tornado seu maior apoiador. Ele carregava uma garrafinha de água, sentia o calor do sol tocando sua pele, e seu coração pulsava com uma alegria que até então jamais tinha experimentado. Em suas mãos, segurava a de Laura que, com o olhar fixo,
caminhava ao lado deles, dando seus primeiros passos com o apoio de Lucas, que segurava delicadamente suas mãos. A comunidade toda observava em silêncio, sedenta por testemunhar o que o garoto silencioso tinha construído ali. Uma fonte de esperança, uma possibilidade real emergindo de um simples ato de fé e amor. Lucas então se levantou lentamente, ajeitando o casaco desgastado, e olhou para toda aquela gente, que agora parecia uma só alma transformada por sua presença humilde. Hoje, vocês vieram aqui com suas histórias, começou Lucas, sua voz fracamente carregada de emoção, mas segura. Vocês vieram com seus medos, suas dúvidas, seus sonhos. E aqui estamos, juntos, mostrando que o impossível pode ser só uma palavra triste, que o que importa é acreditar que a esperança vive dentro de cada um de nós. Não preciso de máquinas, nem de milagres que se compram. O que vocês precisam é de coragem, de vontade de tentar, de alguém que acredite na força que existe dentro de cada um. As palavras de Lucas ecoaram na manhã fresca, tocando corações. Crianças, adultos, idosos, todos absorveram aquele silêncio carregado de sentimentos. Aquele menino, com suas roupas gastas, seu caderno de desenhos e seu olhar que atravessava o tempo, se tornaram um símbolo de algo maior. Uma força silenciosa que podia mover vidas inteiras. Lara, a menina de 6 anos que até então vinha acompanhando as sessões com seus olhos fechados e aquela expressão de esperança, deu um passo mais largo, firme, ao lado de Lucas. E naquele momento, ela deu seu primeiro passo de verdade, com as mãos do pai apoiando suas axilas, mas com os pés tocando o chão como se fosse uma vitória conquistada. O silêncio de surpresa da multidão foi cortado por um once de aplausos, uma lágrima que escorreu na face de uma mãe, e uma respiração de alívio de um pai que há meses tinha perdido a esperança. Lucas deu um passo atrás, seu coração pulsando com uma alegria que só quem acredita de verdade pode sentir. Ele apenas sorriu. Um sorriso humilde, mas carregado de força, de quietude e de esperança. Aquele pequeno menino que sentara na calçada dias atrás, esperando por alguém que acreditasse nele, vira a transformação acontecer ali mesmo diante de seus olhos. Depois daquele momento, Lucas chamou por Lara, e com a calma de quem sabe que o verdadeiro milagre é um ato de amor, começou a ensinar-lhe movimentos simples, como sentar, como tentar dar um passo, como sentir o corpo em movimento novamente. Cada movimento era uma vitória, uma essência que precisava ser lembrada todos os dias, com paciência, com fé, com persistência. O que aconteceu ali naquela manhã era mais do que um milagre. Era uma prova concreta de que a esperança vive, em gestos pequenos, no silêncio de um menino humilde, na força de uma fé que não precisa de palavras grandiosas para fazer o impossível se tornar possível. Quando o dia terminou, as famílias se dispersaram lentamente, levando consigo uma luz nova. E Lucas, com o coração cheio de gratidão, observou o céu claro, sabendo que tinha feito a sua parte na maior de todas as jornadas. A jornada por vidas que, agora, tinham uma chance real de recomeçar. Ali, naquele bairro de Santa Felicidade, a esperança havia sido reacendida. Não por palavras ou promessas vazias, mas pelo simples ato de alguém que acreditou, com todas as forças que tinha, que o amor é capaz de transformar qualquer obstáculo em uma nova manhã. E assim, o menino de botas com fita gomada, de caderno antigo e alma gigante, havia plantado uma semente que certamente cresceria. Uma semente de esperança, coragem e fé, que iria florescer no coração de cada um que ali acreditasse.